Fala galera, fala aí pessoal. Então, mais um episódio com vocês aqui e dizer para vocês que hoje nós estamos aqui só, né? Não temos convidados, né? Passamos aí por uma turbulênciazinha, estamos passando ainda, né? Mas isso tudo nós temos certeza que daqui a pouquinho as coisas melhoram, né? Começamos de um jeito até pior do que agora, né? E nós já estamos evoluindo a cada episódio, a cada momento a gente tem aí feito, nós temos feito coisas, né, grandiosas, e isso é muito bom, pessoal. Mas antes de nós começarmos aí com a cocriação dos deuses, eu gostaria que você que já está nos assistindo agora, se inscreve no canal, volto a falar, né? As pessoas, às vezes, amigos, às vezes entram, até gosta do conteúdo, mas não se inscreve. É simples, é só apertar ali onde está escrito se inscrever, né? Ali você clica, pronto, aperto também. Às vezes não tem nem necessidade do sininho. E você também pode comentar aí o que você achar, bem ou mal, mas comente, né? Outra coisa, né, dá o like, ó, o joinha, isso tudo aí nos ajuda a continuarmos aí com esse trabalho, que nós estamos adorando esse trabalho, está muito bom, muito legal, né? Enfim, então hoje, como eu já disse, hoje eu vou estar aqui sozinho e trouxe para vocês, né, trouxe para vocês aqui quase que um estudo, né, mas é algo que precisamos falar, não adianta que vai chegar um tempo. Vocês vão ouvir muito isso que eu estou falando, tá? Guardem isso. Vai chegar um tempo e não vai ser daqui a 10 anos, não, 20 anos, não. Isso aí vai acontecer em pouco tempo, aí no máximo 2 anos, vocês vão começar a ouvir muito sobre o que eu vou falar aqui hoje. E muito mais, porque tem muito mais a falarmos aqui sobre o que eu vou falar hoje, tá bom? Então vamos lá, pessoal. É o seguinte, a cocriação dos deuses, né, ela se dá início, né, a gente começa a entender, nós começamos a entender quando nós olhamos para a Bíblia. Eu já falei aqui que a Bíblia, nós temos que tomar cuidado com a Bíblia, tá? Porque a Bíblia, ela já foi manipulada, ela é um livro manipulado e não tem nada de sagrado, tá? Desculpe aí os religiosos, mas a Bíblia não tem nada de sagrado, é um livro histórico, um livro que foi feito para que nós conhecêssemos, né? Venhamos conhecer a nossa história, a história do ser humano, né? E a primeira coisa que temos que entender, para entender a Bíblia também, nós precisamos nos entender quem somos nós. E quando eu falo a cocriação dos deuses, eu vou falar exatamente sobre quem somos nós, né? Uma parte, um pouco, quem somos nós. Então nós podemos começar pela Bíblia, olhando lá em Salmos 82, 6, diz assim: Eu disse, vós sois deuses, e todos vós, filhos do Altíssimo. Então, veja só, aqui em Salmos já vem falando, já está falando sobre quem nós somos. Eu disse, vós sois deuses, e todos vós, filhos do Altíssimo. Quem são os filhos do Altíssimo? Né? Pensem nisso. Em João 10, 34, um momento de Jesus em que ele estava sendo apedrejado pelos judeus, né? Os judeus disseram assim, lá no Evangelho de João 10, 34, diz assim: os judeus responderam, dizendo-lhe, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhes Jesus, não está escrito na vossa lei, quer dizer, Jesus está citando em Salmos, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses, pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada. Então, Jesus aqui está replicando, está falando com os judeus aquilo que já tinha sido falado lá em Salmos, que eu li aqui para vocês. Vós sois deuses, né? Então, aonde eu quero chegar com isso, né?
Jesus falou que faríamos coisas maiores que ele. Além disso, Jesus falou que faríamos coisas maiores que ele, né? Então, como funciona isso? Como funciona? Como que nós podemos nos sentir deuses? Essa é a palavra de hoje. Como podemos nos sentir deuses? Vamos lá. Primeiro, temos que entender o que é co-criadores. Co-criador, né? Vamos, um exemplo. Deus criou e nós co-criamos. É a mesma coisa, alguém escreveu um livro, né? Colocou ali o tema, assinou o livro e me dá o livro para eu terminar. Foi isso que aconteceu. Deus criou todas as coisas naturais e o homem passa a co-criar, né? A fazer, vamos dizer, o homem cria a sociedade. Mais fácil assim. Deus criou a natureza. Após a natureza vem o quê? Vem a sociedade. Os homens começam a trabalhar em função do crescimento, da evolução da Terra. Porque só assim a Terra vai evoluir. Juntamente com os filhos de Deus, com a criação de Deus. Certo? Então, aí temos que entender também quem é Deus. Deus, podemos dizer que Deus é o todo. É toda a frequência, toda energia, o eu sou, que a Bíblia já relata sobre isso. Ele é. O que ele é? Tudo. Então, a partir do momento que Deus é tudo e nós somos co-criadores dele, nós temos centelhas de Deus. Então vamos lá, quem nós somos? Parte do todo. Estamos nele com a centelha divina, por isso somos deuses. Nós temos essa centelha, nós fomos feitos. Aí, se vocês querem entender mais sobre o que aconteceu com a criação do homem, como se deu a criação do homem, nós precisamos entrar lá, aqui, aqui nesse podcast, lá nos primeiros vídeos, eu venho falando sobre isso, né? Eu acho que é o segundo vídeo, acho. Eu falei um pouco sobre essa criação. Não vou falar aqui porque é muito extensa, vai demorar muito. Tá bom, pessoal? Agora, eu quero que vocês entendam o seguinte. Eu não estou aqui colocando nada aqui como verdades absolutas. Tá, pessoal? Tudo que for falado aqui requer uma pesquisa. Aí é que está o problema. As pessoas, principalmente os religiosos, acham que são libertos. A liberdade não está em seguir alguma ditadura. Eu falo e você segue. Não. A liberdade está até na polêmica. Toda polêmica tem um fundo de verdade. Eu gosto de polêmica. Muitos não gostam, mas eu gosto. Por que eu gosto de polêmica? Porque eu sou um pesquisador. Eu sou uma pessoa que pesquiso, gosto de pesquisar. E por isso, eu gosto de polêmicas. Porque as polêmicas têm sempre algo verdadeiro. Pode não ter o todo, mas tem algo verdadeiro em alguma polêmica. Então eu pego algo ali, que às vezes é relevante para mim, e vou pesquisar sobre aquilo. E na maioria das vezes eu encontro algumas coisas que é relevante para mim. Então aqui, na realidade, pessoal, aqui nós falamos e trazemos os convidados para cá para falar o que eles têm, que é relevante primeiro para eles, depois para nós. Aí cabe a cada um aqui saber o que é relevante para si, entendeu? Então, vamos lá, vamos pela Bíblia. Nesse momento eu quero usar um pouco a Bíblia para mostrar que aqui ninguém está saindo da Bíblia. Tá? Pode estar saindo de partes da Bíblia que não é explicado. Por exemplo, a Bíblia, ela não é verdade absoluta, principalmente no Antigo Testamento. Tá? Não é. O Antigo Testamento tá cheio de engano ali.
cheio de engano. Qualquer momento eu venho aqui explicar quais são os enganos que o Antigo Testamento tem, né? Lógico que precisamos pesquisar, estudar sobre isso, mas quando nós falamos sobre a pesquisa, né, a Bíblia já fala sobre isso. Examinai tudo, reter o que é bem, o que é bom, lá em Tessalonicenses 5:21, né? A Bíblia já fala sobre isso. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testifica. Veja que João aqui também, no Evangelho de João, ele está falando exatamente, né, o que fala lá em 1 Tessalonicenses, para buscar, examinar as Escrituras. E as pessoas, principalmente os religiosos, né, não só religiosos, são pessoas que não têm hábito de estar na igreja, mais ler a Bíblia, acham que quando Jesus fala, quando a Bíblia fala de examinar as Escrituras, eles só se direcionam para a Bíblia. E não é assim. Até porque naquela época que Jesus fala lá no Evangelho de João isso, Jesus já estudava, né? Além de estudar o Antigo Testamento, que era o que tinha na época, ele já estudava, né, outros ensinamentos, né? Ele já estudava sobre isso, basta você buscar entender, né, o tempo que ele ficou sumido da Bíblia, né? Diz aí os historiadores, né, que nesse tempo ele foi estudar, mas ele não foi estudar a Bíblia. O que ele foi estudar? Ele foi estudar o que tinha. Por exemplo, hoje nós temos, traduzido, né, nós temos aí as Tábuas da Suméria, que foi traduzida por Zacarias Sitchin, né? Ele foi que traduziu as Tábuas da Suméria e depois ele traduziu as Tábuas da Suméria, mas o homem já tinha escrito a Bíblia. Quer dizer, a Bíblia foi escrita bem depois das Tábuas da Suméria. Então, através de Zacarias Sitchin, nós passamos a conhecer mais sobre a história da humanidade, sobre a história do todo, né? Mas existe muito mais coisas para se aprender. Por isso que nós não devemos ficar focado somente em uma coisa. Temos que pesquisar, entendeu? Jesus e os discípulos nos alertou para examinar, pesquisar as Escrituras. Naquela época já existia, como eu acabei de falar, certo? Então vamos lá, pessoal. Jesus nos chama de galhos, né? Galhos. O que é galhos? Ele se coloca como videira e nos chama de galhos da videira, né? Agora, por que Jesus nos chama de galho? Porque naquela época, Jesus, como o verbo, né? Como o mestre, né? Como aquele que trazia a verdade, ele usava de algumas parábolas para que as pessoas entendessem bem sobre as coisas que ele falava. E ele veio falando também sobre a videira. E diz: eu sou a videira verdadeira e vós são os galhos. Agora, por que nós somos os galhos? Vamos entender? Nós estamos falando de conhecimento, de pesquisa. Nós estamos falando de polêmica, né? De novidades. Nós estamos falando de novidades. O que ele veio fazer? Pregar o quê? Pregar, ensinar o quê? O Evangelho. O que quer dizer Evangelho? Boas novas. Ou estou errado? Boas novas. Mas se é boas novas, será que a Bíblia, hoje, somente a Bíblia é boas novas? Será que é boas novas somente a Bíblia? Aí vão dizer, não, mas a Bíblia é revelada, né? Revelado o quê? O que é revelado ali? Principalmente no Antigo Testamento. O que é revelado é exatamente isso que eu estou falando aqui. Quando Jesus, uma das coisas que eu estou falando aqui, que vem de uma revelação, não é revelação porque,
mística, não. Não é isso. A revelação é algo que você vai contextualizar para ser revelado para a sua vida ou para a vida de alguém. Isso é revelado. É você pegar um texto, que nós vamos estar falando de algumas coisas aqui, inclusive o que eu falei aqui, o galho. Por que somos galhos? Porque os galhos, e ele fala que há de ser cortados para que dê bons frutos. Quais são esses frutos? Os galhos, eles têm que ser realmente cortados. Toda árvore você tem que cortar os galhos para que dê bons frutos. Isso é revelação. Por que é revelação? Não é que tem nada místico nisso. Não tem. Isso é real. Quando ele nos chama de galhos, ele está dizendo que nós precisamos renovar. E é assim que a árvore faz. Quando nós cortamos os galhos da árvore, nós somos renovados. A árvore renova, dá bons frutos. E como vamos renovar? Aí vem um montão de palavras da própria Bíblia, né? A luz do caminho, andar sem tropeçar. Como nós vamos renovar sem conhecimento? Como vamos evoluir sem conhecimento? Como? Então, os galhos da árvore, eles precisam ser podados para que dê bons frutos. E quais são esses frutos? Os frutos, gente, não é ficar pulando dentro de um lugar dizendo que é o Espírito Santo. Os frutos não é ficar mistificando as coisas. Os frutos não é dizer que é melhor que ninguém. Isso é ego. Os frutos, gente, é tudo aquilo que nós, através do conhecimento, através da evolução, possamos trazer ou dar para as pessoas, de bom, e para a gente mesmo. Vou dar um exemplo, né? Quando eu falo de religião, estou falando mais sobre a área do cristão, evangélico. Por quê? Porque eu já fui. Porque eu vivi nisso durante muitos anos. E o que eu aprendi ali foi estudar textos, somente textos bíblicos, através de uma revistinha que o homem mesmo faz ali. Ele faz do jeito que ele acha que é bacana e passa para as pessoas, e bota uns contextos de uns versículozinhos, mas dentro daquilo que ele, vamos dizer, ele quer que apresente. Ele quer que apresente. E aí você lê aquilo, estuda aquilo, só fica naquilo, e vai, e todas as vezes a mesma coisa, todas as vezes a mesma coisa, e não sai dali. Não sai. Aí você não aprende, através da verdade, o que você tem que fazer para evoluir. Hoje eu sei. O que nós temos que fazer para evoluir? Eu vou falar para vocês aqui. O que nós podemos fazer para evoluir. Entendeu? Vamos lá. Para nós evoluirmos, primeiro, nós precisamos de conhecimento. Através do conhecimento, nós vamos chegar, né? Nós vamos chegar a um entendimento de muitas coisas. Inclusive, como eu estou falando aqui, quem nós somos. Nós fomos levados, nós fomos feitos com uma frequência de Deus. Nós temos essa frequência. Só que nós nos perdemos aqui na Terra. Tem muita coisa para falar sobre isso, mas eu quero que vocês entendam a questão da frequência. Nós temos a mesma frequência de Deus, só que nós não podemos usar, porque essa frequência ela requer conhecimentos para alguns treinamentos. Precisamos fazer alguns treinamentos. Para quê? Para que possamos evoluir e co-criar. Nós não vamos co-criar sem evoluir.
Aí você começa a entender a cocriação dos deuses. Nós não vamos criar nada sem evolução. E como vamos ter que fazer isso? Eu vou dizer aqui a minha idade, eu nunca falei. Eu tenho 61 anos. Muitas pessoas dizem que não parece. Tá, tudo bem, a idade não tem nada a ver, sabe por quê? Porque eu busco a minha evolução. Não me meto mais em religião. Por quê? A religião só baixa a sua frequência. E a frequência tem que estar alta. Todas as religiões foi feita para baixar a frequência do homem, para que o homem não evolua e não cocrie. Porque cocriar, todos vão cocriar, vão criar. Agora, você com a sua... Se você vai cocriar sem evoluir, você vai cocriar para o mal. Por isso que nós estamos como estamos. Se você evolui, se você cocria para o bem, é porque você está evoluindo, né? Então, como fazer para evoluir? Eu jogo futebol, a galera aí do futebol que eu jogo deve estar aí nos vendo aí nesse canal. E eles, de repente, se alguém tiver aí, vocês podem falar a verdade aí, se eu jogo ou não jogo futebol com vocês. Faz comentário aí, quando vocês forem ver esse vídeo. Eu jogo futebol, com 61 anos jogo com garotos de 17, 20, 30. Mas por que isso? Sou super-homem? Não. É porque quando você começa a buscar conhecimento sobre você, você vai entender o que você tem que fazer para evoluir e cocriar. Porque a sua frequência vai estar lá em cima, que nós também chamamos de MDPL. MDPL é a maior frequência que o homem pode ter, que são frequências, vamos dizer assim, energias unidas para levar o homem a uma frequência maior. O MDPL é magnitude, densidade e luz. Lembra de Jesus? Que Jesus disse, vós sois luz? Veja que eu estou falando aqui para os religiosos, de vez em quando eu jogo a Bíblia. Tá? Tem coisas que você não vê na Bíblia, mas está lá. Isso é revelação da verdade. Agora, se acha que não é verdade, beleza, vai pesquisar. O problema é não pesquisar. O problema é não buscar. Porque você vai continuar sendo dependente de pastores. Você vai continuar sendo dependente de políticos. Você vai continuar sendo dependente de padres. Você vai continuar sendo dependente de gurus, de mãe, pai de santo. Vocês vão continuar sendo dependentes. Por isso tem que buscar conhecimento fora da religião. Então, por que hoje eu me sinto bem, sou livre? Agora, quando nós buscamos conhecimento e nós aumentamos a nossa frequência, nós temos saúde e nós temos equilíbrio mental. Aí é que está o equilíbrio mental. Então, o que acontece? Deus criou e nós cocriamos. Exemplo, ele criou toda a natureza e nós criamos a sociedade. É só um exemplozinho, né, mas basicamente é isso aí. E por que isso não acontece? Por que isso não acontece de uma forma perfeita? Porque o GO, já falei isso lá atrás, procura lá o vídeo lá, os seres extraterrestres e seres de luz, né? Os seres terrestres, né, são aqueles que chegaram há 450 mil anos atrás e criou toda essa matrix que nós vivemos. E eles comandam isso até hoje.
Aí vocês vão ver, né? O que nós temos, o que nós vivemos, de que nós nos alimentamos, as religiões que eles montaram, não adianta, seja lá qual for a religião que você estiver, eles criaram para baixar a sua frequência, porque eles sabem o poder que nós temos. Eles sabem que somos co-criadores de Deus. Eles sabem disso. Então eles não querem que nós co-criamos. E para isso não acontecer, eles precisam nos dar tudo que é ruim para a nossa saúde e para a nossa vida. Vamos lá. Posso dizer para você algumas aqui, que vocês já estão acostumados, e vai ser difícil, se não despertar, vai ser difícil sair. Eu ainda estou saindo. A criança, quando nasce, o que acontece com a criança? Banho. Vamos botar assim, eu vou achando aqui, ó, não tem nada escrito aqui, eu vou achando. Banho. A criança já começa a tomar banho com água cheia de cloro. Para que serve o cloro? Calcificar a sua glândula pineal. Tá? Então, desde pequeno, eu estou aqui com meu amigo Pedro. Desde pequeno, o pai dele, Paulo Rogério, dá banho no Pedro com água que calcifica a glândula pineal. Tá? Porque o cloro faz isso. Além de tudo, bebe aquela água. Toda comida é feita com aquela água. Quem coloca cloro na água? O sistema. Para quê? Isso já vem de milhões de anos atrás. A água não. A água eu acredito que é mais nova, né? O cloro na água. Aí vamos lá. Além do cloro, pasta de dente. Falar nisso, Elon Musk, né, ele estava fazendo uma propaganda, está fazendo uma propaganda aí contra as pastas de dentes, tá? Ele fala sobre, ele não fala o que eu estou falando, que ele não vai falar sobre isso. Mas ele fala sobre o que é natural e o que não é. Isso eu já sabia. Que todo creme dental, ele tem uma marquinha lá embaixo, onde você aperta, você começa a apertar de baixo para cima. Ali embaixo tem uma faixazinha bem pequena. Tem umas que é preta, outras é azul escuro, outra é vermelha e outras são verde. O sistema diz que a verde é natural. Eu uso, ainda não saí do creme dental. Eu estou usando o creme dental verde, porque dito por eles que é o mais natural. Mas eles não falam mal que o creme dental faz, com flúor. Essa que eu uso tem flúor. Pouco, mas tem menos, mas tem. Então eu estou agora pesquisando uma forma de não usar mais flúor. Por quê? Calcifica a glândula pineal. O que é a glândula pineal que eu falei ainda há pouco? A sua mente, conhecimento. A glândula pineal é o que nos dá poder mental para aprender melhor, para guardar melhor as coisas, para fazer coisas melhores. Como que você vai cocriar se tua mente está calcificada? Sua glândula pineal está calcificada. Então, o que acontece? Né? Por causa da mente humana, após a criação de Deus, tudo que for criado depende da nossa mente. Então vamos lá. A criação, nós fomos feitos para cocriar. E por que nós criamos errado? Por que nós estamos na situação que estamos? Porque nós não sabemos cocriar, não sabemos criar. Por que não sabemos criar? Porque, principalmente, nós não sabemos equilibrar a nossa mente. Como vamos conseguir equilibrar a nossa mente? Exatamente com o que eu falei. Nós temos que buscar uma boa alimentação,
evitar muitas coisas na nossa alimentação. Tem gente que diz, como é que eu vou me alimentar bem se está tudo caro, né? Realmente, está tudo caro, né? E alguns alimentos, quase que a maioria também, eles conseguem colocar alguns produtos nos alimentos para prejudicar a nossa saúde. Enfim, aí você vê, tem que ir ao médico. Médico também. Por quê? Você vai ao médico, o médico ele já faz uma faculdade, ele aprende a passar remédio. E o remédio, ele mata a pessoa aos poucos. As pessoas viciam em remédio. A pessoa está com a mente desequilibrada. A pessoa está com a saúde, não tem uma boa saúde. Vai tomar remédio. Ela vai viciar naquele remédio. Consequentemente, ela vai viver pouco. Porque além de você evoluir e cocriar, você precisa ter vida, você precisa evitar a morte. E as pessoas, e eles estão, lembra do reset que nós falamos lá atrás também? É isso que eles fazem com a humanidade. Eles querem que a humanidade morra para que eles consigam administrar bem, do jeito que eles querem, toda a Terra. Por quê? Porque se eles não fizerem isso, eles perdem o controle. Então, eles resetam a humanidade. Então, o sistema, ele usa de situações para que a humanidade não evolua. Muito pelo contrário, a humanidade passe problemas, tome remédio, morra, e aí, como eu também já falei, volte depois. Aí vai voltar como criança, vai começar tudo de novo, e eles vão resetando, e assim vai. Roda de Sansara. Vai e vem, vai e vem. Então, assim eles controlam a humanidade. Por isso que vocês sempre viram situações sobre a Terra que muitas vezes vocês pensam que é algo natural. Não é. Nem todas as catástrofes que acontecem na Terra é algo natural, são manipulações tecnológicas. Por exemplo, vou dar outro exemplo. Quando você vê um avião soltando aquelas fumaças, aquilo ali são produtos, são venenos que são lançados sobre a terra para nós respirarmos, para as plantações, para nós comermos. Mas isso aí então nunca vai mudar. Vai, basta você buscar o conhecimento, porque muita coisa você vai evitar. E aí você vai prolongar a sua vida. Prolongando a sua vida, nós já temos aí uma agenda que vai terminar até 2030. Se você conseguir chegar até essa agenda, a coisa melhora para todo mundo. Então o que você tem que fazer? Evita coisas que não prestam. Mas eu não posso ficar sem comer um hambúrguer. Bom, aí é problema seu. Mas eu não posso ficar sem tomar um refrigerante. Também é problema seu. Eu hoje posso. Quer dizer que você vai tirar tudo radicalmente. É um processo. Eu como pizza, mas de vez em quando. De vez em quando. Agora, tem coisas que eu não faço mais, não tem necessidade de eu fazer. Tomar refrigerante, beber leite, produtos, à base de leite. Isso tudo prejudica a saúde. Só que tem coisas que prejudicam. Por exemplo, às vezes você está passando por um problema de saúde e você não sabe o porquê, aí não vai ao médico, quando vai já está pior. Então, isso é a evolução. Porque quando nós alcançarmos a evolução no tempo certo, que eu já falei aqui, mais ou menos, se nós conseguirmos manter isso até um tempo certo, nós vamos alcançar coisas grandes.
nós vamos cocriar maravilhas. E é isso que nós temos que buscar. Aí, muitos aí estão me vendo aqui, né? Alguns já até parou de ver, porque eles estão tão fixados na religião, no que ele acha que é certo, e não quer mudar, que não perde um tempo, ou não quer saber de buscar alguma coisa, vamos dizer, isso aqui que eu estou falando, muita coisa, realmente é polêmico, mas alguma coisa aí, dá para sentir que tem alguma coisa a ver. Então pega esse rastro aí e vai buscar conhecimento em cima disso. Vai buscar conhecimento em cima disso, e daí você vai entender outras coisas para a sua evolução. Hoje eu passei momentos aí com um amigo, né? Ele também é um pesquisador, ele também é que nem eu, ele estuda, também já foi pastor. E comecei a conversar com ele. E quando nós estamos estudando, né, buscando a evolução do homem, buscando a cocriação, né, buscando a evolução, você começa a entender certas coisas que você não tem como ficar falando para todo mundo. Porque as pessoas, elas não estão acostumadas. Eu sei que esse rapaz que estava comigo hoje, ele estuda muito, essa pessoa, né? Mas só que, às vezes, está estudando em uma outra linha. Por exemplo, alguma coisa que você ouviu aqui, está ouvindo aqui, que é uma linha de raciocínio, alguma coisa, busque, pesquise mais isso, que se te despertou. Então tem essas coisas também. Então você não pode sair jogando tudo para as pessoas, mas você vai pegando tudo, e equilibrando o seu raciocínio, sua mente, enfim. Aí o que você faz? O que aconteceu comigo? Eu comecei a conversar com ele sobre algumas coisas que eu sabia que ele já estudava. Só sei que no final da viagem, nós começamos a entrar em coisas que eu achava que ele não acreditava, não entendia, alguma coisa assim, mas não. Ele está no mesmo processo que eu estou, e isso me deixou feliz. Sabe por quê? Porque existe uma quantidade de dimensionais, que nós chamamos de dimensionais, porque somos parte de Deus, que estão buscando já. Essa galera, eles vão evoluir. Já existe grupos evoluindo aí. Eu não sou o dono da verdade, mas existem verdades grandes que faz com que o homem evolua. Então, como eu estava falando antes, hoje eu tenho minha vida mais tranquila, porque a minha mente hoje é mais equilibrada. Hoje a minha vida é mais tranquila, porque eu tenho uma saúde boa. Não vou dizer que eu não possa pegar uma gripe, não vou dizer que eu não posso, não vou dizer isso. Lembra que eu falei? Eu estou saindo do sistema, porque é muito difícil. Vou dar um exemplo, né? Hospitais. O hospital é do sistema. Então, como que se eu passar algum problema, como é que eu vou sair do sistema se eu preciso ir para uma rede municipal, uma rede dessa aí? Até mesmo se for algo, né, se for um hospital aí particular. A faculdade foi feita no sistema. O que vai acontecer? Isso é uma virose, toma remédio. Isso é isso, toma remédio. Isso é isso, toma remédio. Tudo é remédio. Então, o que eu quero trazer aqui é conheça a si mesmo. Saiba quem você é. Nós somos dimensionais, nós somos co-criadores de Deus. Nós precisamos co-criar. Se a Terra hoje está passando por essa onda moduladora, aonde nós estamos vendo aí tanta catástrofe, e de uma forma tão radical, é porque nós aqui no nosso país não estamos
nós não estamos tendo um resultado tão terrível. Mas existe países aí que estão tendo resultados terríveis por causa dessa onda moduladora. Por que está sendo tão terrível? Justamente porque a frequência da Terra ela tem que estar equilibrada com a frequência do homem. E o homem está com a frequência desequilibrada por causa disso que eu estou falando. Lembra que eu falei do reset? Está acontecendo. Nós falamos aqui já do reset. Resetar é o quê? Reiniciar. O reset, quem está usando, né, os fenômenos naturais é o GO, para resetar a humanidade. O que aconteceu no Sul? Reset. Resetou ali centenas de pessoas. Vulcões, tempestades. Tempestades aonde? No deserto. Quantas pessoas morreram? Isso tudo faz parte da agenda deles, só que essa agenda está acabando. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Eu preciso fazer a minha parte. Eu estar aqui hoje, não teve convidado, vou fazer minha parte. Quando eu trago um convidado, também estou fazendo a minha parte, porque é mais conhecimento para vocês. Se nós começarmos a pensar assim, esse canal aqui, em cada live, em cada episódio, vai crescer monstruosamente de inscritos, de seguidores nos nossos Instagrams, enfim. Então, é porque as pessoas elas não pensam assim. Eles, o GO, esse governo oculto, manipulou o povo para só pensar neles. Só pensar no hoje. Comer, beber, dormir. Ficar doente e ir ao médico. Estudar. Você acha que esse ensino que nossas crianças têm é um ensino verdadeiro? É um ensino que dá a eles evolução? Não. Não é. Então, é isso. Aí vamos lá. Para evoluir e cocriar, nós precisamos de equilíbrio mental. Para quê? Para alimentar as nossas frequências. Cuidar do corpo e da mente, certo? Cuidar do corpo é alimentar, que eu já falei. Exercício físico. Uma boa alimentação, já falei aqui. Cuidar da mente, escutar boas músicas. Nossa, como nós temos boas músicas aí, né? Meu Deus. E as pessoas, elas não estão, porque na música existe frequências que qualquer dia eu posso trazer um estudo sobre a música aqui, o que traz, quais são as frequências hoje que traz a música para nós, se é benéfica ou não. Isso é fácil de estudar, de conhecer. Então, quando nós escutamos boas músicas, aquelas músicas que nos eleva, nos faz bem, isso aumenta a nossa frequência. Ler bons livros, né? Fazer pesquisas para obter bons conhecimentos. Manter sempre as emoções equilibradas, para que você não vire um prisioneiro emocional. Tem muita gente assim, muita gente prisioneira emocional. Remédios baixas a frequência, depressão. Depressão é uma prisão emocional. Tudo isso foi colocado para a humanidade, para o ser humano viver através de várias coisas que eu já falei aqui, né? Prisão emocional e também o apego. Aí nós entramos no ego também, né? Religião é uma prisão emocional. Aquelas pessoas que vão para a igreja porque está com problema.
e não sai dali, aí resolve aquele probleminha, por quê? Por que resolveu? Porque foi um momento. Mas quando chega em casa, volta tudo. Porque a religião não muda, a religião não vai aumentar a sua frequência. Não vai fazer você emanar boas frequências. Não vai. Vamos lá. Relacionamento, família, bens materiais, medo. Olha só. São duas coisas que o GO trabalha em função de mudar, de diminuir a sua frequência. Primeira, são problemas emocionais. Jogar uma pessoa contra a outra. Como que podemos ver isso? Na amizade. Né? A pessoa está no trabalho, fazendo coisa, o emocional dela já não está bem. Por causa de quê? De muitas coisas que ela vive. Toda essa escravidão que ela vive, trabalho, tudo isso não era para ser assim. Vou dizer que a gente não teria que trabalhar, nós temos que trabalhar, mas não desse jeito, ganhando o que a gente ganha, vivendo o que a gente vive. Isso tudo é a armadilha deles. O governo que a gente tem, a armadilha deles, porque o governo faz parte do GO. Todos os governos da Terra, todos. Uns pior, outros melhor, um pouco, mas todos fazem parte. E aí você não sabe como resolver a sua vida. Aí você está num relacionamento em que aquele relacionamento, seja qual for o relacionamento, até relacionamento com pai, mãe, enfim, com filhos. Então sua cabeça já está como? Devido ao que você vive, o seu ciclo, a sociedade. Por quê? Porque os deuses não conseguem evoluir para cocriar a sociedade, para criar uma sociedade melhor. Não conseguem. Então o que acontece? Emocional e medo, que faz parte do problema emocional. O que eles fazem? Olha o que atrapalha a nossa evolução. Que nós somos prisioneiros, já fomos prisioneiros, né? Televisão, eu já fui prisioneiro da televisão. Você lembra do que aconteceu, da PAN que aconteceu alguns anos atrás? Por que as pessoas pioravam? Muitas morreram. Televisão. Televisão só baixa a frequência do homem. Tudo que amedronta, baixa a frequência do homem. Parem de ver televisão. Tem nada que preste. Vamos lá. Desculpa aí os religiosos. Apocalipse, baixa a frequência do homem. Parem de ler Apocalipse. Eu poderia dizer, parem de ler Apocalipse. Mas, o que tem ali, se você não souber, não pesquisar, não souber entender aquilo ali, vai baixar a frequência. Nisso tudo que eu estou falando aqui, ainda tem alimentação e exercício físico, tá? Ainda tem alimentação e exercício físico. Estou falando aqui que tem alimentação sim, que dá para você mudar, mas não pode ver um hambúrguer. Enfim. Outra coisa que baixa a frequência, além da religião, além do medo, Apocalipse, política. Quando eu comecei, olha que eu já fui político, eu já fui candidato, tudo. Hoje eu não quero nem saber de política, porque a política é outra coisa terrível para baixar a frequência do homem. Porque tudo que é ruim, é mal, roubo, né, assassinato, prisão, tudo isso baixa a frequência, e é isso que eles querem.
Aí a pessoa esquece de ler um livro, a pessoa esquece de... Agora, quando você tem uma mente equilibrada, você até lê ou vê, mas você vai equilibrar a sua mente. Você vai equilibrar aquilo. Aquilo ali não te pega. Por isso que você vê pessoas cheias de depressão, pessoas, né, ansiosas para resolver as coisas e não consegue resolver, aí não dorme direito, aí vai tomar remédio. Tudo armação do GO, do sistema. Então nós vivemos em uma matrix. Tudo que nós vivemos é mentira. Nós temos que co-criar para vir a ser realidade, verdade sobre a vida do ser humano. Tudo isso atrapalha a nossa evolução. Nos deixando prisioneiro do sistema, sem liberdade. Aí, o que acontece? As pessoas, elas estão tão ligadas no sistema, tão ligadas, que até os crentes, até os evangélicos, que lê a Bíblia, olha só, até os evangélicos que lê a Bíblia, e a maioria não sabe o que está ali. Lê e não sabe o que está. Olha só esse versículo que Jesus fala. Veja que eu estou usando a Bíblia. Tá? Jesus diz assim lá em Mateus 19, 29. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmão, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Olha que texto maravilhoso, cara. Jesus aqui está falando que aquele que não largar, eu só vou simplificar para vocês, aquele que não largar o sistema, a televisão, Apocalipse, a política, a religião e tantas outras coisas, pai, mãe, vó, de amor ao meu nome, ele não está falando a mim, é ao meu nome. Lembra que eu falei sobre a revelação, como é que funciona a revelação? Você aí, por ouvir aqui eu falando ou ler por amor o meu nome, pode dizer, não, é amor a Jesus. Primeiro que Jesus nunca, se você for prestar atenção, mesmo nas Escrituras, Jesus nunca se colocou de uma forma para que nós adorássemos Ele. Você pode ler aí a Bíblia, né? E se tiver alguma coisa assim, algum versículozinho, vai buscar conhecimento para contextualizar esse versículo. Porque Jesus nunca pediu adoração. Nunca pediu. Ele pediu que tivéssemos conhecimento para poder o quê? Olha no final do texto aqui, ó. Quem fizer tudo isso que ele falou aqui, que é largar, né? Largar irmão ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, bens materiais, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Lembra que eu falei do que? O processo para evoluir e alcançar o quê? A vida eterna. Tem gente que acha que só crer em Jesus vai ter a vida eterna. O que eu estou falando aqui, já bateu 1 hora? 5 minutos, então eu já vou estar acabando. Então veja só, então o que acontece aqui é que nós precisamos
evoluir, nós somos co-criadores de Deus, precisamos que o sistema caia para que a gente venhamos co-criar para Deus. Então, o que eu falei aqui é uma realidade. Para mim está sendo, para mim é relevante. Por isso que eu digo que os frutos, como eu falei, quando a gente, né, busca o conhecimento e evolui, existe o quê? Existe frutos. Lembra dos galhos que nós cortamos para que a árvore dê bons frutos? Então, hoje eu tenho bons frutos, estou dando bons frutos. Hoje eu vivo bons frutos, né? Hoje eu tenho uma mente equilibrada. Hoje eu cuido da minha saúde. Hoje eu sei o que será de mim no futuro. Hoje eu sei quem eu sou. Então, né? Só para dizer para vocês, o que Jesus quis dizer nesse texto aqui, aqueles, né, que largar tudo o que foi falado aqui, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Quando ele diz assim, aquele que crer no meu nome, ele está dizendo aquele que crer na verdade, no conhecimento. Por que meu nome? O que diz a Bíblia lá no início do Evangelho de João? Que ele é o verbo, a verdade. Então o nome dele, ele quer dizer o quê? O nome dele, ele é o verbo, ele é o conhecimento. Ele veio para trazer isso. E para terminar, eu vou falar um pouco do GO rapidinho. O GO, todos sabem, que viram o nosso primeiro vídeo lá no nosso canal, aqui no nosso canal, quer dizer, nós falamos sobre o GO. E tudo que eu falei aqui, que nós precisamos fazer, que vamos conseguir, nós só não fazemos por causa do GO. Tudo de bom, porque quando você se alia ao sistema, você vai cocriar coisas ruins. Você vai cocriar o mal, você vai cocriar, né, o orgulho, né? Você vê aí tantas coisas que estão acontecendo, né, no nosso país e no mundo. O homem cocriando guerras, o homem cocriando, né, para si. Porque existe algo que Jesus fala, em outras palavras, né? É o ego. O que atrapalha o homem a cocriar também é o ego do homem. Porque ele, quando tem um pouquinho de sabedoria, ele começa a cocriar para o seu bel prazer, que Paulo também fala sobre isso, né? Aqueles que fazem por seu bel prazer. Então, quando nós cocriamos por nosso bel prazer, fica mais difícil. Aí quem sofre? Todos sofrem, inclusive a terra sofre. O que hoje nós estamos passando é justamente por isso, por causa do ego do homem. Então, quando o GO, né, o sistema, vê que você tem um ego aflorado, eles investem em você. Por isso que eles investem na política. Por isso que eles investem na faculdade. Por isso que eles investem nas mídias. Porque tudo isso é o quê? É ego. Então, o que eu quero deixar para vocês aqui é que não precisa buscar estar só escutando o que eu gostaria mesmo que você que está vendo esse vídeo,
se inscrevesse no nosso canal, por quê? É uma forma que nós temos de lançar conhecimentos. Se inscreva, compartilhe, né, para que a gente possa alcançar mais pessoas, mais pessoas. É lógico, a coisa vai acontecer, a gente tem um crescimento aí muito bom, lógico que isso aí vai gerar algumas rendas, mas pode ter certeza, a maioria das rendas vai ser mesmo para esse trabalho, para que você entenda as coisas e não pare somente aqui. Continue buscando. Hoje nós temos a internet, eu sempre falo isso, hoje nós temos a internet, nós temos as páginas sociais, nós temos aí a tecnologia que está crescendo a cada dia, tem muita coisa para acontecer até 2030, tecnologicamente falando, muita coisa, e olha que é muita coisa mesmo. Assim como eu falei lá do Reset está acontecendo, eu estou falando de 2030. E toda vez que eu tiver a oportunidade de trazer alguma coisa para vocês aqui sozinho na mesa, eu vou trazer. E vocês vão ver, e eu vou falar, ó, lembra que eu falei naquele vídeo, isso, olha aí, está acontecendo. Valeu, pessoal? Então eu quero aqui agradecer a vocês por estarem aí assistindo esse vídeo, e faça o comentário, né? Pode comentar tudo que vocês quiserem aí, gente, tudo. Faça perguntas também, que na próxima vez eu procuro aí passar para vocês. Eu quero aqui agradecer aí o meu amigo Paulo, que está aqui comigo. Hoje só é eu e ele, e o Pedro, filho dele, que está aqui comigo, né? E tá bom demais assim, vamos subir, vamos crescer a cada dia, tá bom? Então é isso aí, pessoal, fiquem na paz e tamo junto, um abraço, frequência lá em cima, hein? MDPL para vocês, vamos lá, valeu, tamo junto.